Hoje nós vamos falar sobre a mente de Deus. Quando nós falamos que o todo é mental, que tudo é mental, que a primeira lei é hermética, nós estamos conversando em um nível dual, em um nível em que ainda há dualidade. É por isso que se diz que o todo é mental, que a criação tem causa e efeito. É por isso que falamos de lei da correspondência, ou seja, o que eu tenho dentro, eu verei fora. Então vocês percebem que todas essas leis herméticas, elas têm um fundamento na dualidade, no mundo dual. Elas têm fundamentos em trazer para a mente que está em completa separação uma lembrança do que seria o mais próximo, entre aspas, dessa mente de Deus. Então, quando nos prendemos no paradigma de que o todo é mental, algo acontece. Você continua na dualidade. Você continua no estado dual. Você continua nesse, vamos dizer, nesse delay do tempo para que as coisas aconteçam. Por quê? Porque tudo tem uma causa e um efeito. Então, as minhas crenças são a causa e tudo que vem a partir das crenças são efeitos, certo? Bom, quando nós transcendemos essa dualidade, causa e efeito, lei da correspondência e mentalismo deixam de fazer sentido, assim como mente de Deus. Por que o mentalismo, as leis herméticas deixam de fazer sentido? Porque acima da dualidade não faz sentido você pensar que Deus tem uma mente, por exemplo. Mente é algo humano, é a forma que se conseguiu trazer para a linguagem humana para que conseguissem, de alguma maneira, saírem do extremo materialismo em que estavam. Então se diz, Deus é mental para que você saia desse paradigma materialista de acreditar só no que você está vendo. Então, quando esse tipo de lei é trazido, é para ajudar os seres humanos que estão ainda vivendo ali com base no olho por olho e dente por dente, saírem do extremo primitivismo para eles olharem para o quê? Para o poder da mente, que é dali, é da intenção, é do mentalismo, é das decisões e crenças, é observando o fora como um espelho para me mostrar quem eu sou, porque eu sozinho ainda não consigo olhar para mim mesmo e ver que tudo aquilo está em mim. Então vem um ser muito evoluído e traz as leis herméticas. Por quê? Porque ele está enxergando de um nível acima, da 3D, da materialidade. Então ele traz leis como mentalismo, todo é mental, lei da correspondência, lei do ritmo e todas essas outras leis que vocês conhecem aí. Só que se você ficar preso em leis que foram feitas para pessoas que estavam vivendo ainda a lei de Talião, a lei do esforço, a lei do sofrimento, você continua na dualidade. Como se você estivesse deliberadamente decidindo continuar na dualidade. Mente de Deus é um conceito extremamente metafórico e abstrato para que se tenha uma expansão de consciência em relação a um nível acima da 3D. Quando nós associamos a ideia de ter ideias, o ser humano não consegue conceber, a maioria deles não consegue conceber que essas ideias possam vir de outro lugar que não seja uma mente maior que a dele. Então ele seria fruto de uma mente que o pensou, que o sonha de alguma maneira. Então, quando trazemos esse tipo de metáfora, é para fazer com que aquele ser humano que ainda se via como um pecador, como um coitado e como um pobre largado às traças, consiga enxergar Deus como uma mente maior que sabe o que está fazendo.
Mas quando você abstrai e vai para um nível mais alto de entendimento, você vê que não existe algo como uma mente, um grande cérebro que está vagando no universo e pensando as coisas. A partir de essa concepção de que existe uma ordem subjacente, o conceito de mente cai por terra em um determinado nível de expansão de consciência. Não tire do contexto o que eu estou falando. As leis herméticas continuam regendo quem ainda está na dualidade. Por quê? Porque a pessoa que ainda está na dualidade não tem abstração suficiente para entender que Deus não tem uma mente. Então, ele continua sendo regido por aquela lei, porque senão ele terá que se esforçar, terá que todas aquelas coisas que a gente já conhece. E ele continua ali no estado de sobrevivência. Então, acima, essa ordem subjacente, ela organiza tudo. Então, você sai de um patamar onde você tem que criar tudo, porque senão nada acontece na sua vida, e entra em um local onde esta própria ordem é uma só com você. Então, você se torna um com a ordem universal, a inteligência universal subjacente de alguma maneira. E quando dizemos inteligência, ainda é limitado também, assim como falar a mente de Deus. Então, inteligência é a forma mais aproximada do que as pessoas que estão em terceira dimensão conseguem entender sobre este algo que organiza tudo o que existe. Então, a partir daí surge o conceito do amor que tudo estrutura. É um amor que você se torna um com ele, e a partir daí você não sente mais necessidade de pensar com a sua mente e ficar criando coisas com a sua mente. Porque o próprio amor já te dá antes mesmo que você pense em querer. E não é que ele vai chegar, bater na sua porta e te dar um presente. É porque você se torna um com ele. E ele é o princípio estruturador, organizador e também o princípio que mantém o todo em pleno funcionamento. Então, se você não entende que acima do eu sou mente, Deus é mente, existe algo como o amor, você sempre estará limitado a ter que, de alguma maneira, ainda se prover as coisas a partir do seu mental, que é limitado, que às vezes tem um delay, que às vezes você precisa de uma coisa em um determinado momento e aquela coisa não chega, que é o que muitas pessoas têm esse dilema. A pessoa chega e pergunta assim para mim: eu preciso de tal coisa até o fim do ano. Será que eu vou conseguir? E a gente fala, solta o quando. No nível do mentalismo, você não tem total controle do quando e do como aquilo vai acontecer. Porque você está sob essa outra lei que você ainda não conhece. Então fica muito difícil prever todas as, todas as interações de você com todos os seres que estão encarnados para que aquilo chegue exatamente no momento em que você está e ainda dependendo das crenças que você tem naquele momento. Então, sempre que você está sendo regido pelo paradigma mental, você estará limitado por crenças. As crenças, elas quebram, de certo modo, a aleatoriedade dentro do seu cubo. Por quê? Porque de acordo com as crenças que você tem, o pedido que você fez ou a criação que você criou, ela passará pelo filtro das suas crenças em paradigma de terceira dimensão e mentalismo. Ela passará pelas suas crenças, será filtrada por todas as crenças que você tem e um caminho é mostrado ou aquilo se materializa instantaneamente. Então, todas as crenças que você tem vão limitar a forma como aquilo chega até você. E você sempre estará limitado ao seu próprio paradigma.
Então, para que você, dentro do mentalismo, do todo é mente e de tudo é mental, você sempre terá que conseguir, de alguma forma, pensar acima do paradigma atual para que você troque de identidade. Senão, você ficará refém daquela identidade ad infinito, para sempre. Por quê? Porque você depende da sua própria mente. Depender da própria mente é uma coisa extremamente complicada. Por quê? Vocês já tiveram aí vários exemplos na sua própria vida de que a sua mente nem sempre age da forma mais eficiente possível, pelo simples fato de que tudo vai passar por esse funil das suas crenças para se materializar na sua vida. Então, a mente ela tem várias e sérias limitações. Dificilmente, isso aqui também é uma crença, mas é uma crença que está operando no coletivo. Alguém vai dar um grande salto em um curto período de tempo se ele não for pelo estado de não mente. Porque a mente, ela por definição, ela é linear. Ela vê uma sequência de passos para se chegar a uma conclusão, tal qual os seus aplicativos, o seu computador. Você vai clicando, vai dando comandos e algo acontece no final. A mente funciona justamente dessa maneira. Então veja bem, imagine que você quer se curar de algo, mas você tem muitas crenças sobre saúde, sobre cura e sobre remédios. Obrigatoriamente, para quem é regido pelo paradigma mentalismo, leis herméticas, você terá que passar por estas crenças que você tem. Ou tomar remédio, ou não tomar remédio, ou se internar, ou ir passar no médico. Vai filtrar tudo e passar por esse seu paradigma e se manifestar na sua realidade a partir de uma sequência de passos lógicos. Então, quando nós falamos sobre mente de Deus, é muito importante entender que não existe realmente uma mente de Deus. Deus é, já diziam todas as religiões que passaram pelo planeta Terra, amor. O amor não racionaliza as coisas, ele não conta passos. O amor, ele não para após um determinado tempo. Ele não tem racionalidade. Racionalidade é algo da mente. E a mente era para servir simplesmente como um instrumento seu para perceber a realidade acontecendo. E não para usar a mente como um filtro para criar a realidade. Você usa isso como se fosse um estágio na faculdade. Você vai usando a mente ali até aprender como que as coisas funcionam para depois você permitir que o amor, que essa ordem maior, que Deus ou a consciência te guie e te dê o que você quer ainda antes de que você peça, ainda antes de que você precise. Porque é o que acontece no nível das leis angulares. Você recebe antes de ter querido receber. Você vive antes de ter desejado viver. É uma combinação de causa e efeito unidos em uma coisa só. Não tem mais uma crença para que algo aconteça. Um antes e um depois. Uma causa e um efeito. Uma correspondente dentro e algo que eu vejo fora. Não existe mais espelhos neste nível de consciência. Eu não preciso mais que o outro me mostre quem eu sou. O espelho só vai até o limite da dualidade. Depois, o que se tem é espelho-luz. Seres totalmente translúcidos, sem ruídos e que não necessitam mais do outro para mostrar para ele quem ele é. Porque a própria experiência se constrói por meio dele, a partir dele. A vida é ele em experiência e não mais eu crio minha experiência para que eu viva. Não, eu vivo, por isso a experiência passa através de mim. Não sou mais eu sou Deus criando. A partir de transcendeu a dualidade,
Você não é mais Deus criando. Você é a criação sendo vivida e Deus vivendo a criação através de você. Então, tudo muda deste ponto para frente. Por isso é que se chega um momento em que algo muda, uma era terrestre, por exemplo, porque já tem pessoas suficientes para entenderem que essa é uma nova fase. Daqui para frente é um pouco diferente. A experiência é o próprio Deus vivendo a experiência. Então, se você não transcende isso, o que acontece? Você vai estar sempre olhando fora e vendo tudo o que existe sendo um reflexo de você. Então, você vê situações fora e, de alguma maneira, aquilo refletirá alguma ideia que você tem. E isso faz com que você se torne refém da realidade externa. Por quê? Se tudo o que eu vejo fora é um correspondente do que eu tenho dentro, então eu preciso consertar o mundo inteiro para que eu me sinta alguém pronto, iluminado, próspero. Porque enquanto eu estiver vendo alguém fora, num paradigma de sofrimento, eu também estou carregando esta ideia em mim. Então você nunca conseguirá sair desse paradigma antigo de ter que limpar algo em você. Porque quando você ainda está vivendo fielmente esta lei, você não se permite se tornar luz enquanto tudo fora não estiver perfeitamente perfeito. Porque todos são, de acordo com esse paradigma, um reflexo das ideias que você tem. Então percebe que levaria inúmeras. Por exemplo, quando esse tipo de acontecimento está, acontecendo lá fora, obviamente isso não é efeito de nenhuma ideia da Isa, porque a Isa não prefere foguete, traque, bomba e coisas desse tipo. Mas se eu ainda estou em um paradigma totalmente voltado para a lei do espelho, lei da correspondência, eu olho para isso e penso: o que eu estou fazendo de errado, que isso ainda está aparecendo na minha realidade, mesmo eu trocando todas as minhas crenças. Isso é um contraste que eu não prefiro. Pessoalmente, eu não gosto de foguete, eu não gosto de traque, eu não gosto de bomba. Então, por que, depois de tantas ideias, isso ainda acontece? Então, você fica refém disso. Então, neste ponto, você entende que cada um, e é só depois que você se tornou um espelho-luz que você consegue ter essa percepção. Não é você invalidar as crenças, as sombras e as coisas que você tem dentro de você para se eximir do que você carrega em você. É você estar tão limpo de ruídos, é você não ter nenhum pensamento passando na sua mente durante o dia. Então, você sabe que você se tornou um espelho-luz quando você é extremamente lúcido. Você não tem pensamentos obsessivos, você não fica ruminando nada na sua mente, mesmo quando acontece um contraste, aquilo não vem nenhuma elaboração mental sobre o que isso significa, é totalmente neutro. Aí sim, você não sente nada de negativo pelo outro, você já perdoou todo mundo, você já está em paz, independente do que aconteça, pode ser a pior situação do mundo. É neste ponto que você se tornou um espelho-luz. É neste ponto. Então, quando você conseguir passar pelo menos um dia inteiro sem pensar em nada, você se tornou ou está tocando já o centro do cubo. Ser um espelho-luz é você estar totalmente alinhado ao centro do cubo. E aí você começa a desconfiar. Isso aí não é sobre mim, é sobre esta pessoa
que decidiu viver a experiência de soltar foguete. Ou você pode dar um significado positivo que você quiser sobre isso. Mas isso é natural, não é mais forçado no sentido de estou tentando não reagir a isso porque isso ainda me incomoda e eu quero que este cubo passe. Isso é outra fase. Isso aí você tem que fazer quando as coisas ainda te incomodam, porque senão você não vai aprender. Então você deixa passar, não reage. Mesmo que venha algum sentimento, algum pensamento negativo. Mas lá na frente, quando você se tornou um espelho-luz, isso não vem mais. Não vem. Você não precisa deixar passar, porque não vem. Não vem resistência, você simplesmente olha para a realidade e pratica a aceitação do jeito que aquilo é. Não tem nenhuma projeção do que você acha que isso significa. Quando você olha para o outro, você só vê luz naquela pessoa. Então, às vezes, a pessoa está doente e você não consegue ver aquela pessoa doente, mas você, em um nível mais avançado de um espelho, que fica para outro momento, esse espelho consegue olhar, ver a luz e ver que aquela pessoa ainda se vê como doente e perceber que isso é uma ilusão dela. Mas, a princípio, ser um espelho-luz já é um grande salto. Quando você pensar sobre as leis herméticas, pensem que existe algo além da dualidade. Saiba que não para por aí, que dá para melhorar, que dá para viver completamente em paz sem ter que ficar lutando contra o externo o tempo todo. É possível viver nesse estado, só que se alguém que foi lá e tocou esse estado de paz interior não falar para as pessoas que isso existe, ficam todos presos na dualidade. E chega um ponto que alguém tem que falar o que foi tocado. E aí é que surgem as leis angulares. Elas estão depois e também antes das leis herméticas. Elas têm tudo a ver com esta coerência. Coerência do seu ser. Coerência com a sua verdade. É você viver em coerência com a sua verdade. Você se permitir ser guiado. Então a realidade passa a ser esta dança. Passa a ser essa dança em que você se torna ao mesmo tempo o ator, o roteirista, o criador do texto, quem fez o cenário e tudo ao mesmo tempo. Você é uma coisa só com todo, com Deus. E é daí que surgem, né, as grandes experiências de soltar, por exemplo. Certo?